Olá, meu nome é Ingrid Osternack, eu sou ilustradora de livros infantis. Hoje eu vou fazer comentários sobre o esboço de ilustração de um dos alunos da Vivência do Ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar as ilustrações, mas fazer comentários para que elas possam ficar ainda melhores. Hoje eu vou comentar o esboço da Miriam Baraldi, aluna da Vivência do Ilustrador, que é um programa onde você aprende a ilustrar para livros infantis e já sai publicado. E no final ainda recebe 20 exemplares com a sua ilustração num livro coletivo. A primeira coisa que eu sempre comento é se ela deixou espaço para o texto, porque quando o aluno manda o texto, ele já recebe um layout de onde ele vai ter que desenhar. Aqui o texto ficou um pouquinho em cima da ilustração, isso quer dizer que a ilustração foi feita um pouquinho além. É um problema? Não é tão grave, não. Dá para a gente tentar ajeitar o texto aqui. Com relação aos elementos que ela colocou, que tem a ver com a história, achei que a coruja grande ficou muito legal, ficou muito bacana. Só achei que ela está muito próxima aqui da margem. Esse livro aqui vai ter uma margem branca, mas quando a ilustração ocupa toda a página, a gráfica vai cortar. Então, sempre é bom deixar um espaço aqui nessa região entre a ilustração em si e a margem. Outra coisa também é aqui, ó, mesma coisa. Nesse livro que a gente está fazendo, não vai ser cortado, mas se fosse para gráfica, essa parte aqui, a gráfica ia cortar. Então, uma parte da ilustração seria cortada. Outra coisa que não ficou claro para mim aqui é esse elemento aqui. Eu não sei se é uma mesa, não sei exatamente o que é. E aqui eles estão falando de um ambiente de escola, mas aqui nós temos só os livros, não tem um ambiente assim que mostre que eles estão na escola. Então, com relação à narrativa, ela não está exatamente mostrando na imagem o que está falando no texto. Está ilustrando de uma forma simbólica, mas não de uma narrativa como seria o texto. A corujinha aqui também tá uma gracinha, mas ela tá perdida aqui. Ela tá no colo da gata, ela não tem como ficar no colo da gata. Ela tá meio colocada aqui no meio, mas ficou como se ela estivesse flutuando. Aqui também, nessa parte aqui, ó, já ficou cortado. Acho que é importante a gente pensar nessas margens também. A gata ficou muito interessante, porém ela parece que tá com o rosto muito pequeno em relação ao corpo. Acho que poderia aumentar um pouquinho. Outra coisa também é que é interessante que a gente veja assim como a ilustração vai ficar com relação a cores, mas quando for mandar o esboço, é melhor mandar a lápis ou no máximo é uma caneta preta ou quem fizer digitalmente fazer só com linhas. Por quê? Porque quando você manda para o teu cliente já dessa forma, pintado assim, você já empregou um tempo muito grande para fazer isso. Porque ó, você manda para o teu cliente e ele pode pedir alterações, ele pode dizer, põe a coruja mais para baixo, coloca essa corujinha no outro lugar. Essa gata aqui poderia ficar virada para o outro lado, por exemplo. Não estou dizendo que eu estou falando isso, mas que o cliente pode falar. E quando ele fala isso, você vai ter que alterar a ilustração inteira. E aí você já passou um tempão pintando. Então, quando for mandar o esboço, mande em preto e branco. Pode ser a lápis, não precisa ser uma imagem perfeitíssima, mas quando for enviar o esboço para aprovação, que você não tenha feito todas as cores já, a não ser, claro, que você esteja fazendo digitalmente, que é muito mais fácil trocar, mas quando você faz com técnicas tradicionais, vai acabar te dando um retrabalho muito grande. E a gente, eu me enquadro nessa categoria, eu ficaria com pena de fazer de novo, porque eu já fiz uma coisa. Então, aí eu mando para o cliente, ele diz mude tudo, eu vou ter que refazer a ilustração inteira. E com técnicas tradicionais, às vezes eu demoro de 2 a 7 dias para fazer uma ilustração. Então, seria um tempo muito grande. Por isso, é melhor sempre mandar em preto e branco ou um esboço a lápis. A ilustração está muito legal, acho que as formas estão muito bacanas. Uma coisa que a gente precisa cuidar quando faz com lápis de cor é não usar um papel com tanta textura, porque quando você usa muita textura, acaba ficando granulado, e o granulado acaba poluindo um pouco a ilustração, fazendo com que ela não fique tão visível. Então, aqui nesse fundo, precisa fazer mais suave, fazer de uma forma com que não fiquem esses branquinhos. Outra coisa, é bom olhar lá no curso as aulas de técnicas a lápis de cor, para que veja como você deve pressionar o lápis no papel, de forma que ele fique com uma transição mais suave entre uma cor e outra, para que possa ficar melhor na hora que for impresso. Com relação às cores,
Cada momento do mundo, da história, pede um tipo de padrão de cores. No momento, nós não estamos usando paletas tão coloridas. Aqui a gente vê que tem verde, tem azul, tem roxo, tem vermelho, tem laranja, tem amarelo. Então, eu sugiro que ela dê uma olhada lá na aula de cores para ver algumas paletas que são sugeridas. Enfim, no momento, a paleta de cores que tem sido usada é bem mais reduzida, não é tão colorido. Então, minha sugestão é diminuir um pouco a variedade de cores, focar mais ou menos, talvez no máximo 4 matizes, para que não fique assim tão colorido que às vezes até distrai a nossa atenção dos elementos da cena. A princípio, seriam esses comentários que eu faria. Acho que seria interessante repensar um pouco a composição para que a corujinha não fique perdida. Se fosse um livro inteiro, eu falaria para ela separar a corujona da gata e da corujinha, porque afinal essas personagens não aparecem no mesmo contexto na história. Porém, aqui a gente tem uma página só, acho que a composição ficou interessante. Acho que os livros estão com um destaque muito grande aqui, os títulos. Então poderia diminuir um pouquinho e não ficar cortado também, porque como a gente está escrevendo para crianças pequenas, é bom evitar isso. Acho que não precisaria colocar todas essas matérias, porque pedagogia, direito e filosofia não vão ser matérias que as crianças vão fazer. Mas cada ilustrador tem o seu direito de escolher como vai fazer, cada um tem suas escolhas. A vida do ilustrador é uma vida de escolhas e, claro, isso é a minha opinião somente. Fica a critério da Miriam se ela quer trocar ou não. O ilustrador tem o direito de escolher como ele vai fazer a ilustração. Porém, a vivência tem o objetivo de mostrar o que acontece na vida profissional real. Então, quando você está fazendo uma ilustração, você tem que pensar naquilo que você faz, como também aquilo que o cliente quer. E aí tem que aguardar o feedback dele para saber se ele gostou ou não do que está sendo feito. Por isso que eu ressalto que é importante mandar o esboço ainda a lápis. Eu quero agradecer a Miriam que mandou, acho que a ilustração está ficando muito legal, acho que dando uma ajustada em algumas coisas ela vai ficar ainda melhor. Lembrando que isso daqui não é um comentário para criticar, mas para fazer com que o trabalho do ilustrador alcance todo o seu potencial. Muito obrigada a você que assistiu, obrigada a Miriam que enviou, espero que os comentários tenham sido úteis. Se você curtiu, dá um joinha e me siga no meu canal. Muito obrigada e até mais.